Como se tornar um vilão? Todo mundo te diz para ser uma boa pessoa. Sorrir, ser legal, ser gentil, ajudar quem precisa, ser o herói da sua própria história. Bonitinho, né? Parece até propaganda de banco. Mas tem um detalhe que ninguém comenta. Ser o herói é cansativo, caro, doloroso e, no fim das contas, quase nunca compensa. Agora pensa comigo. Quantos heróis você conhece que terminaram felizes? Spoiler, quase nenhum. E isso vale na ficção, na história e na vida real. Heróis carregam expectativas. Vilões carregam liberdade. E é aí que começa a brincadeira. Mas antes de falar em como se tornar um vilão, a gente precisa quebrar o mito do mal. Porque o mal explicado pela sociedade é muito infantil. Vilão é o cara ruim. Será? Nietzsche daria risada disso. Ele dizia que o que é considerado moral nada mais é do que a conveniência dos fracos. Ou seja, o herói é o cara que joga pelo time. O vilão é o cara que joga por si mesmo. E adivinha só? O mundo é construído por quem joga por si, não pelo time. Se duvida, olha a história dos impérios. Alexandre, César, Napoleão, Genghis Khan, nenhum deles seria aprovado no teste de moral da sua tia. E, mesmo assim, eles mudaram o mundo. Se eles fossem heróis bonzinhos, ninguém lembraria que eles existiram. Agora vamos para o lado psicológico da coisa. Para se tornar um vilão, a primeira coisa que morre é a ingenuidade. O herói acredita que o mundo é justo. O vilão sabe que não é. Schopenhauer já tinha avisado. O mundo é um inferno e os homens são ao mesmo tempo os condenados e os diabos. Tradução para o português moderno. Ninguém está tão preocupado com você quanto você pensa. E ninguém vai te salvar. É por isso que heróis sofrem. O vilão não espera que alguém venha resgatá-lo. Ele se resgata. Quer um paralelo na cultura pop? Walter White, de Breaking Bad. Ele era o cara bonzinho, pacato, professor de química com salário miserável. O que ele ganhou com isso? Humilhação, doença e conta para pagar. Quando ele decide virar o vilão, ele não só resolve sua vida financeira, como finalmente se sente alguém. A frase Ian Dewan Knox não é só sobre crime, é sobre autonomia. Agora pega Light Yagami, de Death Note. Ele olha para o mundo e percebe a podridão moral. Crime, impunidade, hipocrisia. O herói clássico aceitaria isso. O vilão tenta redesenhar o mundo. Certo ou errado? Essa é exatamente a pergunta que o vilão adora deixar no ar. E isso nos leva à segunda parte. Moralidade é um contrato social, não uma verdade universal. Enquanto os heróis jogam para agradar o árbitro, os vilões jogam para ganhar. Nietzsche de novo. O bem e o mal são apenas construções. O forte cria seus próprios valores. É exatamente o que faz Griffith em Berserk. Ele olha para o sonho dele e pensa: ninguém vai me impedir. Resultado, ele sacrifica tudo, literalmente, e vira o vilão. Pesado, claro, mas pretendo te dar um insight, não uma receita de bolo da Barbie. Agora vamos trocar de lente e olhar o vilão social. Esse não mata ninguém, não comanda império e não vende droga como Heisenberg. Esse é mais sutil. É o cara que diz não. O que a sociedade chama de vilão, às vezes é só alguém que parou de ser bonzinho. Porque o herói moderno é isso, o cara que aceita tudo. Todo pedido, toda expectativa, toda humilhação. E a recompensa? Nenhuma. Talvez um burnout e um você é tão legal. Enquanto isso, o cara que coloca limites é chamado de egoísta, frio, arrogante ou vilão. Mas e daí? Um pouco de egoísmo salva mais vidas do que bondade descontrolada. Exemplo simples. No seu trabalho tem o herói do escritório. É o cara que resolve tudo, assume tudo, apaga incêndio de todo mundo. No final, quem ganha a promoção? O vilão silencioso, o que não fez nada além de cuidar do próprio jogo. Parece injusto. A vida não é assinatura da Netflix, não vem com garantia de justiça. Agora vamos para o vilão psicológico. Esse não destrói o mundo. Ele destrói ilusões.
Ele entende que o ser humano é movido por interesse e usa isso. Maquiavel já avisava: não é necessário ser bom, basta parecer. Essa frase é tão eficiente que podia estar escrita na testa do Coringa. E falando nele, muita gente acha o Coringa maligno porque ele ri do caos. Mas a essência dele é outra. Ele é o vilão que aponta o dedo para o absurdo da sociedade. Em O Cavaleiro das Trevas, ele desmonta os heróis mostrando que o herói é só o vilão com relações públicas. O Coringa não quer dinheiro, poder ou status. Ele quer provar que o mito do bem não se sustenta quando as coisas apertam. O vilão filosófico é assim. Ele expõe o que o herói finge não ver. Mas calma. Ser vilão não é ser psicopata sanguinário. Isso é versão infantil da história. O vilão real é estratégico. E é aqui que nasce a parte mais poderosa. O vilão não quer agradar. Ele quer resultado. Enquanto o herói pergunta: o que vão pensar de mim? O vilão pergunta: o que eu ganho com isso? E é aí que muita gente tropeça. A maior prisão do mundo não tem barra de ferro, tem medo de desaprovação. Aristóteles dizia que a grandeza é odiada pelos medíocres. O vilão sabe disso, então não espera aplausos. Mas tem uma característica que diferencia os vilões que vencem dos que se ferram: consciência. Vilão burro morre no primeiro arco da história. Vilão consciente vive décadas. Olha o Lelouch de Code Geass. Ele não só entende o sistema, ele manipula o sistema. Ele não só luta, ele define o campo de batalha. E no final, o herói que tem que lidar com os restos. Agora entra um ponto-chave. Se você quer se tornar o vilão da sua história, você não pode depender da aprovação alheia. O herói precisa de reconhecimento. O vilão precisa de impacto. É por isso que Tony Soprano e Walter White conquistam mais fãs que o mocinho médio. A plateia gosta do vilão porque o vilão faz o que elas gostariam de fazer, mas não tem coragem. E aqui vai uma verdade incômoda. O vilão não é mau. Ele é honesto. Honesto com seus desejos, ambições, ressentimentos e limites. A sociedade chama isso de maldade porque prefere pessoas adestradas. Agora vamos trazer isso para a vida real. Quer saber onde nascem vilões? Eles nascem no momento em que alguém percebe que ser legal não gera retorno. É a garota que sempre foi boazinha até ser traída pela melhor amiga. É o cara que sempre fez tudo pelos outros até ser descartado. É o funcionário que trabalhou dobrado e foi passado para trás na promoção. É o filho que tentou agradar a família inteira e nunca foi bom o suficiente. Nenhum vilão nasce do nada. Ele nasce da frustração acumulada. Como disse Jung, onde há sombra, há poder. Ou seja, quanto mais você nega sua raiva, seu orgulho, sua inveja, suas ambições, mais fraco você fica. O vilão abraça sua sombra. O herói finge que ela não existe. Agora, atenção, tem um detalhe final que ninguém te conta. O maior poder do vilão não é destruir o mundo, é reconstruí-lo à sua imagem. É o poder que Kira queria, que Lelouch buscou, que Thanos acreditou, que Ozymandias executou, e que todo grande vilão da ficção compartilha, a ambição de mudar a ordem das coisas. Se você quer ser um vilão com impacto, aí vai o manual em 5 linhas. Pare de tentar agradar. Pare de se justificar. Pare de pedir permissão. Pare de servir quem nunca te serve. Pare de fingir que você não quer o que realmente quer. No fim do dia, a pergunta não é como ser um vilão. A pergunta é até quando você vai tentar ser o herói. Porque a real é essa. Ninguém lembra quem salvou o mundo, mas todo mundo lembra quem tentou destruí-lo. E talvez o verdadeiro vilão não seja o que faz mal. Talvez seja o que se recusa a viver pequeno.